Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos que assim como a arca do Senhor estava na casa de Obed e a presença do Senhor abençoou tudo que estava ligado a ele, da mesma maneira a presença do Senhor que está na nossa vida, o Espírito Santo que habita em nós, que habita nos nossos filhos, abençoará tudo que estiver ligado a nós, a nossa família. No nome de Jesus, abençoará, protegerá e guiará os nossos passos. Senhor, sê bem-vindo na nossa casa. Te damos bem-vindo, Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua vida, que você receba o toque de vida do Senhor sobre você. E se você está doente, fisicamente e emocionalmente, receba a cura em nome de Jesus. Que toda doença física, emocional, renda-se a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo, pelas pisaduras dele, pelas suas dores, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Receba a cura, receba a saúde, receba a força divina no teu corpo. Em o nome de Jesus Cristo, ser tocado por Jesus, ser tocado pela presença de Deus agora. Deus me deu uma palavra, e essa palavra ela é um alerta para todos nós. A murmuração atrai o mal. A murmuração atrai demônios. Eu quero mostrar para você. Olha o que está escrito em Êxodo capítulo 17, verso 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Enquanto o povo estava dividido, brigando com Moisés, murmurando contra Deus, Amaleque veio. Olha que sério isso. Então a murmuração não é só um costume feio. Murmuração não é só ingratidão. Murmuração atrai e abre a porta para o inimigo. Isso é sério, gente. Isso é muito sério. Você tem que entender que a guerra começou depois da murmuração. Depois de reclamar. E como a gente reclama? Reclama do salário, reclama do tempo, reclama do Brasil, reclama do governo, reclama da igreja, reclama do pastor, reclama do marido, reclama do filho, reclama da família. Essas reclamações, essas murmurações, essas queixas atrai o inimigo. O inimigo vem quando você murmura. Isso é sério. O inimigo vem quando a gente murmura. Deus nos deu um escape através da oração. Na oração você se queixa. Na oração você pode abrir o seu coração, murmurar. Na oração. Sabe por quê? Porque a oração é um lugar de proteção. Você pode entrar na oração e abrir de fato o seu coração, rasgar a sua alma diante de Deus, que não vai ser murmuração. Na oração não. Mas fora da oração, daí sim, o inimigo vem. É por isso que nós temos que entender que tem certas guerras que começam na nossa vida porque a gente está reclamando demais. Até quando você está conversando com alguém e você diz que as coisas não estão fáceis, você diz que não está bom para você, você diz que não sabe se vai dar certo. Essas reclamações estão vindo contra você. Você está abrindo a porta da frente da sua casa e você está dizendo, inimigo, pode entrar. É isso que está acontecendo, através da murmuração.
Amaleque, que representa Satanás, que representa as forças das trevas, as hostes malignas da maldade, veio contra Israel por causa da murmuração. Fica murmurando do teu chefe, fica murmurando do teu casamento, fica murmurando do teu trabalho. Aí o inimigo vem e tenta derrubar, destruir, fazer a obra dele. É isso que acontece quando murmuramos. E por quê? A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, verso 10 e 11, olha o que está escrito. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Ou seja, quando murmuramos, reclamamos da situação e das pessoas, na verdade estamos murmurando contra Deus. Olha que sério isso. A Bíblia diz que o exterminador só teve a legalidade por causa da murmuração. Você reclama tanto do seu trabalho, você diz tanto que não vai dar certo, que você está atraindo o inimigo para agir na sua vida. Então não é culpa de Deus, não é culpa das pessoas, é você que está dando a legalidade, você está dando passe livre para o inimigo entrar. Então, quando murmuramos, entristecemos o coração de Deus e nos colocamos em posição de ser atacados pelo diabo, nosso inimigo. Não foi o que aconteceu com Israel? Começou a murmurar, começou a reclamar, e então Amaleque veio contra eles. Além de nos tornar alvos do inimigo, a murmuração, ela também traz a ira de Deus sobre nós. Deus não se agrada, gente. Escreve aí nos comentários, Deus não se agrada da murmuração. Deus te ama, mas não se agrada da murmuração. Em Números capítulo 32, verso 13, diz assim: pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda a geração que procedera mal perante o Senhor. Um pastor estava nessa reunião que faz de assembleia, de igreja, de ata, de diretoria. Ele estava ali e houve muito debate, bate-boca na reunião, sabe? As pessoas não respeitavam a sua ordem de falar. E esse pastor, chegou um momento que ele estava tão irritado, que ele pegou e disse assim: eu cometi um dos piores erros da minha vida. Eu deixei de ser empresário para ser um pastor e agora tem que estar aguentando isso. Quando ele falou isso, ele perdeu a voz. Ele não deixou de falar, mas toda vez que, depois disso ter acontecido, ele ia pregar, dava alguma coisa na garganta dele, que a voz dele ficava bem baixinha. Consultou médico, foi em um monte de lugar. Daí teve que colocar outros para pregar no lugar dele. Ele pensou que estava com problema nas cordas vocais. Daí um pastor, olha só, um pastor foi lá na igreja dele para pregar. E ele comentou com o pastor que estava sem voz para pregar, que estava com problema nas cordas vocais. E contou também para ele esse episódio que aconteceu dentro dessa reunião, onde ele reclamou de ser pastor, onde ele disse que era melhor eu ser empresário do que ser pastor. Ele disse que daquele dia em diante ele perdeu a voz para pregar e toda vez que ele tentava pregar ele começava bem, daqui a pouco ele engasgava, a voz dele sumia. Aí o pastor que foi pregar lá disse assim para ele: você murmurou. E ao murmurar, você acabou de abrir uma brecha, uma maldição no mundo espiritual. Você abriu uma brecha. E não houve arrependimento no seu coração. Porque a Bíblia diz que a maldição sem causa não se cumpre. Está escrito. Aí esse pastor,
disse: meu irmão, vamos orar e vamos pedir perdão ao Senhor. Vamos pedir perdão ao Senhor por aquilo que você falou, pela murmuração que você falou. Ele pediu perdão pela murmuração. No outro domingo ele estava pregando e não teve mais problema para pregar. Você lembra que quando Pedro negou Jesus 3 vezes. 3 vezes. E Jesus, para curar ele, quando ressuscitou, Jesus perguntou 3 vezes para ele: Pedro, tu me ama? Sobre cada murmuração, sobre cada palavra dita errada, o Senhor então deu a Pedro a oportunidade de se arrepender. E quando houve o arrependimento, Pedro foi restaurado. Por isso que tem maldições que precisam ser quebradas, tem murmurações que precisam ser desfeitas. Nunca amaldiçoe aquilo que Deus abençoou. A gente tem que ter cuidado. Daqui a pouco você está contra Deus e não sabe. Você amaldiçoa o trabalho que Deus te deu. Você amaldiçoa a oportunidade que Deus te deu. Você amaldiçoa o pastor que Deus te deu. Você amaldiçoa o casamento que Deus te deu. Essa murmuração está abrindo a porta para o inimigo. Nunca murmure contra Deus, nem contra o povo que Ele colocou para cuidar de você, para te ajudar, ou até mesmo o povo que habita na tua casa. O nosso caminho não é o da murmuração, mas é o de se alegrar no Senhor, de dar graças em tudo, porque essa é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 5, 16 ao 18. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Essa é a vontade de Deus. Agradeça, pare de reclamar. A murmuração é que está travando teus negócios. A murmuração é que está impedindo você de ser abençoado. Quer murmurar? Vai orar. Porque na oração você está protegido. Aí você pode abrir seu coração para Deus e Ele vai falar com você. Agora, murmurar fora da oração, meu irmão, é como colocar um alvo nas tuas costas. Você hoje precisa abrir o teu coração. Não sabia que essas murmurações tem que quebrar ela espiritualmente? E só se quebra com arrependimento e com oração. Não sabia disso? Por isso você tem que conhecer as coisas espirituais. Amém? Eu quero orar junto com você, mas antes disso, eu tenho 2 convites. Domingo agora, 9 horas da manhã, nós vamos ter um grande culto na nossa igreja. O endereço é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Você é nosso convidado. 15 minutos antes do culto começar, eu vou estar orando por todos os doentes. Nós vamos ungir os doentes e vamos orar pelos doentes antes do culto começar. E o meu segundo anúncio é que no dia 14 e 15, preste atenção, marca aí na agenda, 14 e 15 de abril, eu vou ter um seminário chamado Seminário Profético de Intercessão. O que vai acontecer nesse seminário? Eu e meus convidados vamos trazer segredos da oração e da intercessão para você viver uma vida vitoriosa. E quem se inscrever até domingo, certo? À meia-noite, vai receber o e-book, o livro digital, desse livro físico, O Profeta, Seu Lugar de Oração, para você ler no seu celular, para você ler no seu tablet. Se você quer hoje, é só você se tornar aluno da academia aqui no Global. O seminário vai acontecer dentro da academia. Então, você que é aluno, já está dentro. E você que não é aluno ainda, tem que entrar. Não perde essa oportunidade. Deus está querendo te ensinar coisas novas. Deus quer que você se aprofunde em coisas preciosas. O link está aqui na descrição do vídeo. Você pode ir também no meu site www.vinicius17.com.br e hoje mesmo se tornar aluno da academia aqui no Global. Além de todo o conteúdo que já está lá, você vai participar desse seminário, Seminário Profético de Intercessão. Você é uma pessoa profética. Aprenda a interceder conosco. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero pedir a você que você compartilhe com 7 pessoas. Amém? E a partir de hoje nós vamos quebrar a murmuração. Nós vamos fazer uma oração hoje, quebrando a murmuração. Amém? Nós vamos pedir perdão ao Senhor. Nós vamos pedir perdão ao Senhor por toda a murmuração, por toda a palavra imprudente que saiu da nossa boca. E você
vai compartilhar essa oração, certo? Esse é o nosso propósito juntos aqui. Você vai compartilhar. E você que não é inscrito no canal, te inscreve agora. Vamos andar juntos em nome de Jesus. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Eu quero orar por você e vamos fazer assim. Você vai repetir essa oração, a primeira parte comigo, e depois eu vou orar por você. Pode ser? Você concorda comigo? Essa primeira parte é para aquelas pessoas que entendem que tem murmurado. É para aquelas pessoas que entendem que tem aberto a porta para o inimigo, falando demais, criticando pessoas, sabe, murmurando de pessoas, murmurando de Deus, murmurando contra o teu Moisés, que é o líder que Deus colocou sobre a tua vida. Amém? Por isso a gente tem que ter cuidado, gente. Você pode ver toda pessoa que vira um crítico, dá uma olhada para ver como é que está a vida dessa pessoa. Dá uma olhada. Daqui a pouco você está entrando no mesmo trem que ela. Permite que eu ore por você? Então diga assim comigo: Pai querido, no nome de Jesus Cristo, eu peço perdão por cada murmuração que saiu da minha boca, por eu ter murmurado contra pessoas, murmurado contra Deus, murmurado da minha vida. Eu peço perdão, Senhor Jesus Cristo. E a minha oração é para que o Senhor encha a minha boca de alegria, de favor, e que o Senhor traga cura total à minha vida, no nome de Jesus. Amém. Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar agora. Pai, em nome de Jesus, eu sei que hoje foi quebrada a murmuração. Hoje foi quebrada toda ação maligna que estava intentando contra a vida dessa pessoa. Nós oramos no nome de Jesus para que um tempo de favor se inicie na vida dela. Eu quero declarar que este campeão de Deus, esta campeã de Deus, vai romper e vai avançar e vai ter grandes vitórias para a honra e glória do nome de Jesus. Apresento todos os pedidos de oração que estão aqui nos comentários e eu peço um milagre para cada pedido de oração que está aqui nos comentários. Oro no nome de Jesus Cristo, para que toda ação maligna, contrária, todo tipo de opressão, todo tipo de batalha espiritual cesse completamente na autoridade e no poder de Jesus Cristo. E que venha tempos de avanço, tempos de crescimento, tempos de prosperidade, tempos de abundância sobre essa casa. Eu oro em nome de Jesus para que a alegria do Senhor encha essa casa, encha esse coração. Senhor, nós precisamos da Tua presença, que a Tua presença encha a nossa vida. Oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Oro para que toda dor renda-se a Jesus Cristo. Oro para que todo o mal que tem se lançado contra a vida dessa pessoa renda-se a Jesus Cristo. Toda dor nas pernas renda-se a Jesus Cristo. Toda dor nos braços renda-se a Jesus Cristo. E que essa pessoa receba a paz de Deus na vida dela, nos negócios dela, que ela prospere em todas as coisas e que a partir de hoje ela use a boca dela para profetizar, para ser um intercessor da casa dela, para ser alguém que declara a vitória, o milagre de Deus no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Declare profeticamente que você é abençoado, que sua família é abençoada, que você vai caminhar sobre céus abertos, que o Senhor está contigo.
Amém? Se você recebe essa palavra, essas orações, compartilhe agora com 7 pessoas. Amém? A generosidade devolve. Lembra disso? A generosidade devolve. Então compartilha com 7 pessoas. Que Deus te abençoe. Ó, às 10 horas da noite, o terceiro dia de oração pelos filhos. Deus te abençoe e até mais.